cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, né? De novo: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Estou sentindo que essa gripe ainda não me deixou totalmente, né? Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Muito bem, então vamos analisar aqui, né, esse texto do Antigo Testamento. Vamos ver quais as lições que ele tem para nós hoje, né? Olha só: e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Então, irmão, Deus enviou este homem de Deus, né? Deus enviou este homem de Deus. Ele veio de Judá para Betel. O Judá, naturalmente, é a região toda, provavelmente de Jerusalém, né? Jerusalém e Judá aqui são termos intercambiáveis, né? Então, provavelmente ele veio de Jerusalém e veio até Betel. E Betel significa casa de Deus, né? Betel é casa de Deus, né? Betel, é isso mesmo. Então, irmão, vamos trabalhar primeiro com essa primeira questão aqui, olha. Deus enviou um profeta para falar com o rei, né? Ele veio para profetizar contra o altar, e o rei Jeroboão estava lá. E aí eu quero dizer aos irmãos o seguinte: recentemente eu vi um pastor, não sei nem se era pastor, talvez fosse um pastor, não lembro bem, ele falar o seguinte, ele falou assim: olha, os pastores de hoje não repreendem os ímpios, os governantes ímpios, né? Porque os profetas apontavam o dedo na cara do rei e repreendiam pelos seus pecados. E aí, eu já vi muito disso, né? Mas isso é um erro, não é correto isso aí. Por isso que eu estou sempre explicando para os irmãos: uma coisa é o Antigo Testamento, outra coisa é o Novo Testamento, né? São duas coisas diferentes. Quem não fizer essa distinção vai criar heresia e vai criar situações perigosas, como talvez hoje nós estejamos vendo no Brasil acontecer, né? O Antigo Testamento era uma nação teocrática. Israel era uma nação teocrática, ou seja, Deus governava aquela nação e ela era governada pelas leis de Deus, né? Mas hoje não existe nenhuma nação teocrática na terra, nenhuma. Nem Israel é uma nação teocrática, porque não tem um governo. Teocracia é o governo de Deus, né? Mas tem uma instituição na terra que é teocrática, é a igreja. A igreja é uma teocracia, mas nenhuma nação é uma teocracia. O Brasil não é uma teocracia, Israel também não é, nem Estados Unidos, não tem nenhuma nação teocrática na terra, mas a igreja é uma teocracia. Só que a igreja não é uma nação no sentido de que as outras nações são. E aí, aqui nós estamos vendo aqui que Deus enviou um homem de Deus. A expressão que é usada repetidamente aqui, irmãos, é homem de Deus, é o profeta, né? O profeta, ele era chamado normalmente como homem de Deus, né? Homem de Deus era o profeta, então era o profeta. E naquele tempo, na teocracia de Israel, Deus enviava o profeta
para falar com o rei, para repreender o rei, né? Na verdade, o profeta ele é levantado para denunciar tudo que está errado, né? O profeta é um estraga-prazeres, né? Ele denuncia tudo que está errado. Ele não afaga, não amacia, não bajula. Só que ele corre risco de morte, né? Então eu quero mostrar aos irmãos o seguinte: esse profeta que Deus enviou de Judá para Betel, ele foi lá para profetizar contra o altar, altar, né? Ele falou. E naturalmente o rei Jeroboão, que foi o rei que introduziu a idolatria em Israel, e por todo o Antigo Testamento, o exemplo da idolatria que Jeroboão introduziu em Israel foi se repetindo pelos reis ímpios que o sucederam, né? Eu quero mostrar aos irmãos o seguinte, olha, mudança de paradigma. No Novo Testamento, na era da igreja, não é assim que as coisas acontecem. O que esse profeta fez no Antigo Testamento não pode ser imitado no Novo Testamento. Eu vou mostrar para os irmãos por quê. A expressão homem de Deus no Novo Testamento não se aplica a profeta. Agora, no Novo Testamento, é a era da igreja, a expressão homem de Deus se aplica aos pastores. Eu vou citar os textos, vou mostrar os textos para ninguém achar que eu estou inventando, né? Então vamos lá. Carta pastoral do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Carta pastoral do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo, né? E no Novo Testamento o pastor é chamado geralmente de presbítero ou de bispo. 6:11. Olha o que Paulo diz aí para Timóteo, 6:11. Mas tu, ó homem de Deus, olha aí, ó, o profeta lá era homem de Deus, é o profeta. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Homem de Deus, Paulo está chamando Timóteo de homem de Deus. Por quê? Porque o lugar que no Antigo Testamento pertencia aos profetas, no Novo Testamento pertence ao pastor. Como Timóteo era um pastor, Paulo o chama de homem de Deus, né? O outro texto dá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Para ganhar tempo, segunda carta de Paulo a Timóteo 3, capítulo 3, verso 16, 3:16, 2 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora veja, para que o homem de Deus, e aqui é um equívoco muito grande, né? Eu só fui perceber isso aqui depois de muitos anos, achando que o homem de Deus, o que era qualquer homem crente, não é. Aqui é o pastor. Esse homem de Deus, o que é o pastor. A escritura, ele está dizendo, a escritura foi dada para aperfeiçoar o caráter do pastor, para que ele se torne uma pessoa que Deus possa usar. Aí ele diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É o pastor, o homem de Deus aqui. E ainda para citar mais um texto do Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Pedro, olha só, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então Pedro está dizendo, como houve entre o povo, ou seja, o povo de Israel do Antigo Testamento, falsos profetas, ele diz, entre vós haverá falsos mestres ou doutores, didáscalos. Ou seja, mudança de paradigma.
O que os profetas eram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para ser ocupado pelos mestres. Esse é o padrão, é o paradigma, né? E ninguém pode fazer confusão. Eu disse que vai dar uma confusão, vai dar problema se a gente não observar isso aqui, né? Olha como é que a carta aos Hebreus começa. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então não podemos confundir as coisas, né? O modelo que esse homem de Deus, o profeta do Antigo Testamento, está se dirigindo ao rei por ordem do Senhor, não é modelo para os pastores do Novo Testamento seguir. No Novo Testamento não tem nenhuma nação que é teocrática. Nenhuma nação tem um governo de Deus sobre ela. Mas existe uma instituição que é a igreja, que é uma teocracia. A igreja é uma teocracia. A igreja, pelo menos deveria ser, né? Governada diretamente por Deus e pelas leis de Deus. É a igreja. Mas a igreja, que é uma teocracia, não é uma nação como as nações são. Não é. Portanto, os ministros da igreja, né? Que no passado eram os profetas, que dentro da teocracia Deus enviava, a função dos ministros da igreja é outra. A função dos ministros da igreja é para atuar dentro da igreja. Alguns vão dizer assim, da bolha, né? Se quiser olhar, a igreja é uma bolha. Ou então, como é que é aquele negócio que tem aquele filme, chama Matrix, né? É Matrix, né? Dentro da Matrix, a igreja é uma bolha. É dentro da esfera da igreja que os ministros da igreja do Novo Testamento têm que atuar. Aí alguém vai dizer assim, mas espera aí, olha a nação, tanta impiedade e injustiça, e os pastores não falam nada. Meu irmão, se fosse na igreja que estivesse acontecendo, os pastores têm que falar. Os pastores têm que falar do que está acontecendo de errado dentro da igreja, que é a sua esfera, a sua jurisdição, a sua esfera de autoridade, de atuação dada diretamente por Jesus, é a igreja. Se tiver acontecendo algo errado na igreja, os pastores cometerão prevaricação se não falarem. Mas no Estado não. O Estado não é a atuação dos pastores. A atuação dos pastores é dentro da igreja. E quem é que fiscaliza o Estado? As autoridades do Estado. Deus não é Deus de confusão. No Estado tem as autoridades. Quem são as autoridades do Estado? O presidente, os parlamentares, o poder judiciário. Quem é que deveria corrigir os erros do poder executivo? O legislativo. O prefeito está errando, os vereadores têm que cobrar. Ou não tem nenhum crente lá no parlamento? Tem que ter. E tem crente lá. Os crentes que tem lá no parlamento, que tem autoridade, deputado federal, senador, observando a hierarquia lá do cargo deles dentro do Estado, da autoridade do Estado, eles têm a autoridade e têm a obrigação de corrigir, de repreender o que estiver errado, sob pena de prevaricação, ainda que as leis humanas podem até não pedir conta, mas Deus vai pedir. Então não é a função dos pastores atuar fora da autoridade da igreja, dentro da igreja, para corrigir os crentes. A igreja é santa, a igreja é teocracia, é o governo de Deus. A igreja se baseia na Bíblia, isso é no Novo Testamento, percebendo? O Estado não, o Estado tem a Constituição Federal, a Constituição Estadual, tem as leis. Aí quando está essa mistura que dá confusão. Vamos voltar aqui para o texto. Esse profeta, homem de Deus, né, chamado aqui homem de Deus, ele foi enviado por Deus, né? Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar por ordem do Senhor. Clamou contra o altar por ordem do Senhor. Esse profeta aqui, por ordem, clamou contra o altar.
Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Ele profetizou, ele foi uma profecia, porque Josias só vai nascer muitos anos depois, né? Eis que nascerá à casa de Davi um filho cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Uma profecia dura, né? Quem é que teria que... Quem? Irmãos, tem ordem em todo lugar, né? Dentro da igreja, não é competência dos membros da igreja corrigir o pastor. Deus enviará um outro pastor, é dentro da esfera da autoridade da igreja, que tenha mais autoridade do que ele para corrigi-lo. Não digo que os irmãos podem até falar com o pastor, mas de maneira respeitosa, para não acontecer o que eu vou mostrar aqui agora. Olha só, eu vou saltar essa parte da profecia, que o profeta fez uma profecia, ele deu um sinal de que a profecia, se der tempo eu vou falar sobre que Deus sempre dá um sinal. Quando Deus envia alguém, e ele fala algo, ele vai sempre dar um sinal. Eu vou falar sobre o negócio de sinal agora. Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12:12. Estava questionando o apóstolo Paulo para saber se ele era apóstolo mesmo, enviado por Jesus, né? Mas na verdade foi o Espírito Santo que enviou, porque Atos 3 diz assim: estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé. Agora o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12:12. Olha o sinal que Paulo fala aí. 12:12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então Paulo está dizendo aqui, olha, os sinais de que foi Deus que me enviou, ou seja, foi Jesus e foi realmente o Espírito Santo que enviou. Ele disse assim: vocês que estão questionando a minha autoridade apostólica, mas Deus me deu sinais para mostrar que ele me enviou. Aí diz: sinais, milagres e prodígios. Os milagres que ele disse, algumas traduções dizem assim: as credenciais do meu apostolado. Mas eu acredito que a palavra sinais, semeion, é o que está literalmente no texto. E aí, irmão, quando, por exemplo, Jesus dá a grande comissão, em Marcos capítulo 16, verso 17, ele vai dizer exatamente isso. Marcos 16, verso 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Não vou nem falar as outras coisas, né? Outras coisas, vai ser. Jesus está dizendo: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios e orarão pelos enfermos e eles serão curados. Então Deus enviou sinais. Essa é uma praxe de Deus. Quando ele envia alguém, ele dá sinais para mostrar: foi eu mesmo. Jesus disse assim: se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nos sinais que o Pai me enviou. São os sinais que eu faço, as maravilhas, os milagres. Ele disse isso aí. Então, nesse caso aqui, desse profeta, homem de Deus, ele disse: olha, e deu naquele mesmo, não, diz assim, assim, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Ele disse: esse aí vai ser o sinal que o Senhor falou por mim, né? Verso 5: e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Agora eu vou mostrar o perigo desse negócio aqui, irmãos. É assim, ó, nós temos que identificar no Antigo Testamento, na teocracia de Israel, a nação teocrática de Israel. Hoje Israel não é mais uma teocracia. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos, não tem nenhuma nação teocrática, governo direto de Deus, não tem. A igreja é, pelo menos deveria ser. Então nós temos que identificar quem são os oficiais, os ministros de Deus nessa dispensação. Eu vou usar a palavra dispensação aqui. Eu sei que tem uma controvérsia sobre a palavra dispensação. Alguns não acreditam em dispensação, seja lá o que for dispensação.
O certo é que na era do Antigo Testamento, quando a nação de Israel estava em foco, eram os profetas. No Novo Testamento agora, depois que o Messias veio, não são os profetas agora. Os ministros de Deus são os pastores. Ah, mas ainda tem profeta, que tem o dom de profecia no Novo Testamento. Mas o ministro de Deus, que ocupa o lugar que era dos profetas do Antigo Testamento, agora são os pastores, que são chamados de bispos e presbíteros, geralmente, no Novo Testamento. Então, uma vez identificado, a questão toda é essa, irmãos. Olha, ele disse lá, né? Pedro disse assim, olha, assim como houve entre o povo falsos profetas, teve muitos falsos profetas no Antigo Testamento, teve muitos falsos profetas. Era um problema sério. Falso profeta do Antigo Testamento era um problema sério. Era cheio de falsos profetas. Mas tinha profeta verdadeiro também. A questão toda é identificar quem eram os falsos profetas e quem eram os verdadeiros profetas. Jeremias era um profeta verdadeiro, né? E apareceu lá o falso profeta, teve tanta controvérsia lá. E no Novo Testamento, na era da igreja, tem que identificar quem são os ministros de Deus, a quem Deus credenciou, a quem Ele chamou, investiu para, aí eu digo, para atuar dentro da igreja, não é dentro do Estado, não, é dentro da igreja. Eu nunca esqueço, de vez em quando eu tenho que lembrar disso, né? Jesus falou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Diz 3 vezes isso. Paulo diz assim para Timóteo: prega a palavra, tempo fora de tempo, é para a igreja. Até que eu vá, aplica-te a leitura, a exortação e ensino, é para a igreja. Os pastores foram chamados para cuidar da igreja. Se o mundo está pegando fogo, está ímpio, está no maligno, isso é problema do mundo, não é problema dos pastores. O pastor tem que cuidar da igreja. E se o pastor negligenciar o cuidado da igreja para ir cuidar do mundo, ele está invertendo as coisas, porque Jesus vai pedir conta aos pastores pelo cuidado da igreja, não do mundo. Eu vou dizer um negócio para você, irmão, que esse negócio é de meter medo. Quando Deus chama alguém, Ele respalda. Quando Deus chama alguém, Ele dá autoridade. Quando Deus chama alguém, aí eu vou dizer mais, e essa pessoa é fiel a Deus, tenha medo de mexer com essa pessoa. Ah, mas está cheio de pastores falsos. Pode estar por aí cheio de pastores falsos, pastores infiéis, pastores enganadores, pode estar cheio de pastor aí. Mas tem pastor que Deus chamou, e se o pastor for fiel, aí de quem mexer com ele. Eu tenho até pena. Não pena não, porque Deus é cheio de misericórdia. Se Deus não tem pena, também não posso ter, né? Então, irmãos, eu estou aí vem. A questão é que esse Jeroboão aqui, ele estava dentro da esfera dele. O profeta que Deus enviou, ele estava dentro da esfera, ó. A nação de Israel, uma teocracia. O rei estava dentro dessa teocracia aqui, o rei Jeroboão. E o rei Jeroboão, que morou muito tempo no Egito, e lá no Egito ele aprendeu idolatria, desaprendeu as coisas da teocracia de Israel, ele estava todo mundanizado. O que ele fez? Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, ó, e disse: pegai-o. Por que ele fez isso, né? A mão dele secou na mesma hora. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou. E não podia tornar a trazê-la a si. Será que tem alguma pessoa aí com a mão seca porque estendeu a mão contra o homem de Deus? É para você ter cuidado. Eu não tenho coragem de estender minha mão contra o homem de Deus, fiel a Deus. Tem pastores que eu conheço, irmãos, eu não tenho coragem de falar nada de errado, porque só em pensar em falar errado dele, eu já sinto o castigo das minhas costas. Então é medo. Então,
Aí por que isso é importante? Porque aqui no Novo Testamento, na era da igreja, não vai aparecer nenhum profeta, porque era no Antigo Testamento que o profeta ia lá, era ele que Deus mandava lá para repreender o rei. Aqui, agora são os pastores, só que os pastores não são enviados por Deus para repreender os reis. Por quê? Porque os reis são de outra esfera agora, do Estado. O Estado é outra esfera de autoridade. É função de repreender o rei lá, o deputado, o senador, os magistrados, que naquele tempo era o magistrado e o rei, era a mesma coisa, mas hoje os magistrados têm autoridade para se corrigir dentro da esfera do Estado, eles são autoridade lá, mas dentro da igreja não, e não é função do pastor ir apontar o dedo para as autoridades do Estado para corrigi-las, é função do pastor apontar, repreender dentro da esfera da igreja. Esses dias agora eu fiquei maravilhado, eu fiquei assim, eu achei muito apropriado. Mas o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Sistema de Belo Horizonte, fez uma declaração para os pastores do Brasil, que eu botei a minha mão na boca. Ele repreendeu publicamente vários pastores de renome do Brasil pelo seu comportamento. E eu respeitei aquele homem, porque ele é um ancião, até onde eu sei, um homem de uma conduta ilibada, irrepreensível, e tem um testemunho no Brasil, um ancião. Eu acho que Deus mandou que ele falasse aquilo. Eu não falaria, não tenho autoridade para isso, mas ele tem. Para todos os pastores do Brasil. Então eu estou falando isso aqui, irmãos, porque isso é muito importante, olha. Eu não sei quantas pessoas aqui, talvez por ignorância, podem ter estendido a mão para o homem de Deus e secado a mão. Eu vou mostrar num outro texto o mesmo princípio atuando. Números, capítulo 12. Eu não queria mudar de texto, mas só para reforçar, que isso aqui não está num texto só. Números capítulo 12. Essa história aqui com Moisés, agora é Moisés, né? E é Moisés, e é o irmão mais velho dele, mais velho do que ele, que é Arão. E a irmã mais velha dele, que é Miriam. Arão era sacerdote, Miriam era profetisa, só que Moisés era o homem de Deus. Naquele tempo era o profeta. Vamos lá, Números capítulo 12, verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. Irmãos, essa mulher cuxita aqui é uma mulher negra, né? A palavra cuxi no hebraico geralmente eles traduzem por etíope, mas no hebraico é cuxi. Cuxi é o progenitor da raça negra, neto de Noé. Então a mulher cuxita é uma mulher negra. Aí ele casou com a mulher negra, né? Falaram contra Moisés, porque ele casou com essa mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Esse negócio pega, olha, o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés?
Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou por Moisés ao Senhor. Agora, isso aqui é importante, irmãos, porque eu vou terminar logo na sequência, mostrando o seguinte, a autoridade que o homem de Deus tem para trazer a cura, reverter a maldição. Nesse caso aqui, Miriam ficou leprosa, Deus feriu Miriam com lepra. E aí Arão pediu que Moisés orasse por ela, e Moisés orou. A oração de Moisés foi muito curta, assim: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés só disse isso. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira no seu rosto, não será envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Porém depois o povo partiu de Hazerote, e acampou-se no deserto de Parã. Situação semelhante, porque aqui, esse rei Jeroboão, cuja mão se secou, ele nesse momento ele teve um momento aqui de lucidez, diria até de humildade, né? Diz assim: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Ele pediu que o homem de Deus orasse por ele, né? Para restituir a mão dele na mesma hora. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. Só diz aqui, o homem de Deus suplicou ao Senhor. No caso de Moisés, ele disse: ó Deus, rogo que a cures. Foi registrada a oração de Moisés, mas nesse caso aqui, ele suplicou ao Senhor, não sabendo que palavras ele usou. O certo é que Deus ouviu, imediatamente a mão ficou curada. Porque eu acredito que esse rei Jeroboão se arrependeu, né? E o profeta orou por ele. Então, irmãos, hoje eu fico pensando, nós estamos vivendo numa geração de boca suja. Eu às vezes fico escandalizado com tanto palavrão que sai da boca das pessoas. Até pessoas que se dizem discípulos de Jesus, né? É tanto palavrão, é tanta blasfêmia, é tanta ofensa, é ofensa contra todo mundo, falta respeito. Eu fico pensando, quantas pessoas dessas que estão fazendo isso já não estão colhendo maldição, castigo, secando a mão, que pode ter um significado amplamente simbólico, né? Que vimos que aquele homem lá do Novo Testamento era a mão direita que tinha secado, estava seca. E às vezes a pessoa não sabe por que acontece coisa ruim com ela, né? O porquê não prospera, o porquê não avança. Porque Satanás tem instigado essa geração a fazer isso. Às vezes eu fico impressionado com o poder que Satanás tem de controlar as pessoas, até mesmo dentro da igreja. Porque ele quer amaldiçoar as pessoas, né? Ele quer trazer castigo, ele sabe que Deus vai castigar mesmo. É a causa e efeito, é a lei da semeadura. E aí, irmão, eu acho que por ignorância, é possível que alguns irmãos, não digo aqui, né? Não aqui, mas em outras igrejas, né? Abre a boca contra os seus pastores, não aqui passando a mão pela cabeça, porque pastor tem defeito, tem falha, tem todo tipo de pastor, né? Só que Deus, ele é coerente. Quando ele quer corrigir alguém, ele chama alguém com a hierarquia maior. Até alguém já disse assim, olha, quando Satanás caiu, ele era um querubim, da maior autoridade, mas para corrigi-lo, Deus chamou o seu filho, que tinha unção de maior autoridade do que ele. Deus não inverte as coisas, o menor corrigiu o maior, não é assim que funciona. Deus manda alguém
de uma maior autoridade, de maior hierarquia para corrigir. Então, será que tem alguém aqui com a mão seca, não no sentido físico, literal, mas no sentido espiritual, né? Por alguma coisa que tenha apontado a mão para algum homem de Deus? Agora, como eu vou orar, né? Como aquele homem de Deus lá orou, eu vou orar. Moisés também orou por Miriam, sua irmã, embora Deus, no caso de Moisés, Deus respondeu parcialmente. Ele disse: olha, ela vai ficar 7 dias leprosa. Vai ficar 7 dias, mesmo Moisés tendo orado. E era irmã dele, e era mais velha, e era profetisa. Então, ficar em pé. Aí eu vou chamar aqui, né? O rei Jeroboão rogou, pediu que o homem de Deus suplicasse a Deus, né, que o tinha enviado para rogar por ele. Eu não sei qual é o seu problema aí, irmãos, mas eu peço que aqueles que querem receber essa oração, pedir que se eu sou homem de Deus, né, eu vou orar por você. Quem sabe Deus me ouvirá, né? Então vem à frente os que querem receber essa oração, né?